Hoje, finalmente, vou começar um assunto novo nesse canal que é utilidade. Como assim utilidade? É a função utilidade. Função utilidade, que é um grande tema aí da microeconomia. Deixa eu até ver se eu encontro uma imagem. Eu não edito esses vídeos por enquanto aqui no canal, então eu não consigo mostrar, né? Mas a microeconomia, que é uma importantíssima área da economia, junto com macroeconomia, a microeconomia basicamente se preocupa em entender as relações e compreender as relações entre mercado, pessoas e empresas. Então, o mercado, pessoas, empresas, famílias. Então, isso é aquilo que a microeconomia se preocupa em entender. O que determina o preço, quais são as preferências do consumidor, qual é a restrição orçamentária das pessoas, o que é o mercado de fato naquele contexto entre pessoas, empresas, famílias, e o que significa utilidade, né? O que é escolha, o que demanda, o que é oferta, o que é preferência revelada, coisas desse tipo. Isto é microeconomia, se preocupa então em compreender esses assuntos, o que determina os preços também. E aí aqui no canal, ultimamente, eu tenho tratado, ou melhor, eu já tratei neste canal sobre algo que eu vou mencionar aqui, uma frase que vai me ajudar a explicar melhor o que eu quero dizer. Então, veja essa frase. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Vamos começar do final da frase. Poder pagar tem a ver com o quê? Com restrição, com orçamento, né? Então, com restrição orçamentária, que é um tópico que eu já tratei aqui no canal. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com restrição orçamentária, que é um grande tema que eu já tratei de microeconomia aqui no canal, no capítulo 2, inclusive. As pessoas escolhem as melhores coisas. Escolher as melhores coisas tem a ver com o que em microeconomia? Com preferências do consumidor. Então, preferências também é um outro assunto da microeconomia, tentando entender o mercado. Preferências dos consumidores. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Esse melhor tem a ver com as preferências. Agora, a primeira parte dessa frase, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar, as pessoas escolhem, tem a ver com o mercado, que foi lá do capítulo 1 deste livro aqui, que é o mercado. Então, o mercado competitivo basicamente é isso, né? Poder escolher. E hoje, então, finalmente eu começo um próximo tópico que tem a ver com outro assunto em microeconomia, que é a utilidade. E vamos começar hoje, então, apenas quero mencionar os tópicos sobre isso. O que é utilidade, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar de cara já a definição dela. Vamos ver aqui. A função de utilidade é um modo de atribuir um número a cada possível cesta de consumo, de modo que se atribuam as cestas mais preferidas números maiores que os atribuídos às menos preferidas. Então, basicamente, aqui não é claro que utilidade não é exatamente função de utilidade, mas utilidade aqui nesse sentido, que é atribuir um número a uma cesta de consumo. Porque no capítulo anterior, capítulo 3, tratei sobre preferências do consumidor. Então, o consumidor tem preferências, e essas preferências são avaliadas a partir de cestas de consumo. Então, a utilidade aqui é basicamente definir números a estas cestas de consumo, pelo menos olhando a grosso modo aqui no início do capítulo. Mas, ao longo da construção desta playlist, ou melhor, desse tópico sobre utilidade, porque a playlist é microeconomia, tratarei sobre utilidade ordinal, função utilidade, preferências do consumidor no contexto de utilidade cardinal, elaboração de uma função de utilidade, alguns exemplos de função de utilidade, substitutos perfeitos, preferências quase lineares, preferências Kolbe-Douglas, que é extremamente utilizada em microeconomia, utilidade marginal e taxa marginal de substituição, utilidade do transporte urbano e, por fim, um resumo. Então, o vídeo de hoje basicamente isso, tratando apenas, mostrando o que eu tratarei nos próximos vídeos sobre utilidade. Lembrando, o livro que eu estou utilizando é este aqui, ó, Microeconomia, Princípios Básicos. Caso você tenha interesse, pode procurar, pesquisar, que você encontrará este livro por aí. É um importante livro, é um dos mais utilizados em microeconomia. Existem outros? Sim, mas esse é um dos mais utilizados. Eu nunca me aprofundo aqui no canal em questões matemáticas, até porque eu não tenho essa habilidade, embora seja economista, eu não consigo analisar matematicamente muita coisa, não me vejo capaz para isso, sabe? Mas microeconomia é uma das disciplinas mais difíceis
de economia justamente porque ela é extremamente modelada, ou seja, tem muita matemática aqui por trás de utilidade, tem um monte de função matemática aqui, orçamento também, restrição orçamentária também, né, preferência do consumidor também. E lembrando, microeconomia, assim como macroeconomia, é uma importantíssima área da economia. Macro se preocupa mais com agregados macroeconômicos, né, por exemplo, PIB, nível de emprego, inflação, desenvolvimento, coisas desse tipo, políticas públicas, né? Já micro não. Micro você veja que é uma área que está preocupada no consumidor, está preocupado em entender o que determina o preço, o que é oferta, o que é demanda, o que é uma restrição orçamentária, o que o consumidor prefere, sabe? Coisas desse tipo. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!